Olá, muito boa noite. Bem-vindo ao Plantão da Saúde Coronavírus desta sexta-feira. Hoje vamos falar ao vivo por Skype com Sônia Guajajara, que é coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. O nosso tema com ela é o avanço do novo coronavírus nas comunidades indígenas. Boa noite. E na bancada do Plantão da Saúde recebemos Márcio Mancini, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Com ele vamos abordar as vantagens e desvantagens da dexametasona no tratamento da Covid-19. E ainda nesta edição, o Brasil chega a 1 milhão de casos da doença, segundo o consórcio de veículos de imprensa. E o estado de São Paulo tem segundo maior número de mortes em um dia e bate novo recorde de registros da doença após a atualização do sistema SUS. Os 3 meses completos da chegada no Brasil de um inimigo invisível e mortal. E também a situação dos índios na aldeia do Jaraguá, em São Paulo. Tudo isso após as nossas dicas. Até já. Estamos de volta e vamos juntos ao nosso Telão da Saúde ver como está a atualização dos casos do novo coronavírus no país e no estado de São Paulo. Bom, Michele, até a última atualização feita pelo Ministério da Saúde, o Brasil registrava 47.748 óbitos e 978.142 casos. Porém, o consórcio de veículos de imprensa que realizam um levantamento a partir dos dados das secretarias estaduais de saúde aponta que o país bateu hoje a infeliz marca de mais de 1 milhão de casos confirmados da Covid-19 e 48.427 mortes. Hoje, no estado de São Paulo, pelos números atualizados, já são 12.232 mortes e 211.658 registros da doença. O estado teve o segundo maior número de mortes num dia e os registros da doença bateram recorde após a atualização do sistema SUS, plataforma do Ministério da Saúde, usada para a notificação de casos leves, que passou por instabilidades. Foram 386 óbitos em 24 horas e 19.030 novas confirmações. Eu gostaria de entender depois um pouco melhor, alguém tem que explicar essa discrepância nos dados do consórcio de veículos e os dados do governo, porque, poxa, se estamos com 1 milhão, é 1 milhão, não é 978 mil. O governo provavelmente agora, perto das 6 horas, 7 horas ou melhor, deve atualizar os dados e deve chegar perto desse número. O governo de São Paulo anunciou hoje a regressão das regiões de Marília e Registro para a fase vermelha do Plano São Paulo de retomada gradual da economia. A justificativa foi o aumento das internações após a abertura do comércio nos municípios do interior do estado. Agora voltam a funcionar nas duas cidades apenas serviços considerados essenciais, como de logística, saúde, segurança e abastecimento. E diante da flexibilização aqui na capital paulista, existe a possibilidade de que também sejamos obrigados a regredir, caso os números de mortes e de casos continuem crescendo. E é o que tem acontecido, como mostramos no telão. O governador João Dória disse hoje que, se necessário, serão tomadas medidas mais duras. A cobertura é do repórter Marcelo Bacejo. Nessa semana, 164 respiradores foram entregues em hospitais de todo o estado. E por causa desse crescimento de internações em Marília e Registro, as duas regiões receberão mais respiradores neste fim de semana. É importante ressaltar que a região de Marília, no último dia 12, tinha uma variação de internações de 29%, veio para 51%. Nós agimos durante esse período, portanto, o estado aumentou a capacidade hospitalar das duas regiões, né? Já tivemos 41 respiradores distribuídos, somando a mais 20 novos respiradores que vão ser distribuídos ainda nesse fim de semana para Marília e Assis. Nós vamos ter aumentado 55% da capacidade hospitalar da região de Marília. Tivemos uma variação de 67% nas internações, frente a uma variação negativa no outro período, o que fez com que saísse da fase vermelha para a fase laranja, e dentro disso nós já colocamos 10 respiradores no Hospital de Registro e agora mais 10 leitos no Hospital Regional Vale do Ribeira, em Pariquera-Açu, um aumento de 100% da capacidade hospitalar da região. Para reforçar a capacidade de atendimento hospitalar no interior, o governo também investiu 9 milhões em ambulâncias que ficarão disponíveis aos consórcios de saúde que atuam nas regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. O governo de São Paulo também promoverá uma ampla testagem na parcela mais vulnerável da população.
233 mil exames sorológicos serão realizados nas próximas semanas em presídios, asilos, internos da Fundação Casa, aldeias indígenas e comunidades carentes. Área onde a disseminação da Covid-19 vem se tornando mais intensa depois de a doença chegar ao Brasil através de pessoas com maior poder aquisitivo. A população vulnerável é o alvo do momento da infecção. Lá está na periferia, lá onde estão as populações desassistidas. Então veja, a epidemia se expandiu da região central, se expandiu para a região periférica e atingiu as comunidades mais vulneráveis. E é lá onde é um problema. Hoje foram registradas 386 novas mortes pela Covid-19 em São Paulo, a segunda maior quantidade desde o início da pandemia. Já em número de casos, o estado bateu recorde. Foram 19.030 registros nesta sexta-feira, fruto da subnotificação dos últimos dias por causa de problemas técnicos do ESUS, plataforma do Ministério da Saúde. Por enquanto, os dados atuais são frutos das medidas impostas antes da reabertura de comércios de rua e shoppings. Os efeitos do funcionamento desses estabelecimentos, que vem gerando aglomerações, serão sentidos apenas no início de julho, com a possibilidade de crescimento de mortes e casos de Covid-19 no estado. As nossas decisões são todas elas amparadas em salvar vidas. Não há nenhuma visão política, nem contexto político, nem análise política e nem pesquisa política. E assim vamos continuar. Decidiremos e continuaremos a agir de acordo com a orientação da área médica. Seja isso bom ou mal para a imagem do governador do estado de São Paulo. Nesta sexta-feira, Dória informou que fez seu 5º teste para coronavírus e mais uma vez o resultado foi negativo. O motivo do novo exame se deve ao general Campos, secretário de Segurança Pública do Estado, que teve resultado positivo para o SARS-CoV-2. Hoje pela manhã recebi o meu 5º teste, eu testei 5 vezes, Covid, meu teste foi negativo. Por que testei? Porque o nosso secretário de Segurança Pública, o general Campos, infelizmente testou positivo, assintomático, está em casa, em quarentena. O governo de São Paulo também atualizou o retorno dos clubes da Série A1 do Campeonato Paulista aos treinamentos. Inicialmente, os times voltariam a treinar no dia 1º de julho, mas foram autorizados a iniciarem os testes de Covid-19 e avaliação física dos atletas a partir de segunda-feira. Nesse momento, o que eles solicitaram, e obviamente pode ser feito, porque é feito de uma maneira isolada, de uma maneira individualizada, é o exame de cada atleta para saber a sua condição, são os testes para saber se eles têm, não têm ou tiveram Covid, e essa foi a autorização, então, para os clubes profissionais da Série A1. Bom, e vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que está no Hospital de Campanha do Pacaembu e tem atualização da situação por lá e também da ocupação de leitos nos outros hospitais de campanha na cidade. Boa noite, Garrafa. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Nós temos dito nos últimos dias de que aqui no Pacaembu e no AMB temos sempre uma queda no número de pacientes. E hoje a queda é considerável aqui no Pacaembu, hein? De 200 leitos que nós temos aqui, ocupados apenas 41 desses leitos. 39 pacientes na ala de enfermaria, são 2 na ala de estabilização, 8 altas, uma transferência de caso agravado e nenhum óbito registrado no Pacaembu. No AMB, de 1.800 leitos no total, ocupados 260, também tivemos uma baixa. Na enfermaria são 255 pacientes, na estabilização apenas 5, altas são 40, transferências de casos agravados foram 10 lá no AMB e óbito nenhum. Já nos hospitais que são administrados pelo governo do estado, no Ibirapuera, não tivemos uma alta comparando com ontem não, muito perto dos números de ontem. Hoje internados são 167 pacientes, são 838 altas acumuladas lá no Ibirapuera, com 5 óbitos. E no Heliópolis, que é um hospital diferenciado, como a gente sempre destaca, que atende também casos graves, não casos de baixa e média complexidade, lá no Heliópolis, com 200 leitos, um pouco a mais dos 50% de ocupação. Uma estabilização se comparando a ontem. São 131 internados, 19 desses pacientes estão na UTI, 222 altas acumuladas e são 28 óbitos no total. Celso e Michele.
Obrigada, Garrafa. Obrigado, Garrafa. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, preso ontem no interior de São Paulo, passou a noite na cadeia no Rio de Janeiro e, segundo agentes, chorou muito na cela. A mulher dele é considerada foragida. Vamos ao vivo falar com a repórter Sabrina Pires, que tem mais detalhes sobre a situação de Queiroz. Boa noite, Sabrina. Oi, Michele, Celso, boa noite a todos. Olha, Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, permanece preso no Rio de Janeiro. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio divulgou nota dizendo que ele continua preso sozinho em uma cela de 6 metros quadrados. No local tem um vaso sanitário, uma pia, um chuveiro e um local para ele repousar. E é nessa cela que ele deve permanecer pelas próximas 2 semanas, já que esse é um protocolo de isolamento social por causa do coronavírus. Segundo agentes, durante a noite, Fabrício Queiroz estava bastante nervoso, constrangido e chorou muito. Ontem, o advogado de Fabrício Queiroz, Paulo Catapreta, disse que foi uma prisão desnecessária e pesada e hoje entrou na justiça pedindo um habeas corpus e a substituição da prisão preventiva para a prisão domiciliar, já que, segundo o pedido, Queiroz faz um tratamento de câncer e também fez uma cirurgia na próstata há 2 meses. Essa seria uma medida humanitária, portanto, segundo o advogado. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro, assim que entrou nas redes sociais, à noite, acabou comentando sobre a prisão do amigo, disse que ele estava nessa casa de Atibaia porque ele estava fazendo um tratamento num hospital próximo. Essa casa de Atibaia pertence ao advogado da família Bolsonaro, Fred Wassef. Bem, o hospital de Atibaia divulgou uma nota dizendo que Fabrício Queiroz não faz um tratamento contínuo no local, mas que passou por 2 consultas e fez exames laboratoriais entre janeiro e maio desse ano. Segundo investigadores, por imagens e mensagens interceptadas de material apreendido, nesse período em que Fabrício Queiroz estava nessa casa de Atibaia, ele parecia muito saudável, fez churrasco e até consumiu bebida alcoólica. Assim que foi preso ontem de manhã, ele, ao invés de ligar para um advogado, toda pessoa detida tem direito a uma ligação telefônica, ele ligou para a filha e pediu: avisa todo o pessoal e avise a mãe, em referência à esposa. A mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Aguiar, é considerada foragida. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Essa semana nós noticiamos aqui no Plantão da Saúde a morte do líder indígena Paulinho Paiacã, de 67 anos, mais uma vítima da Covid-19 no Brasil. Além de triste, o fato é simbólico. Conhecido internacionalmente como defensor da Amazônia, Paiacã não pôde ser enterrado dentro dos costumes dos caiapós. Por causa do risco de contágio, a família teve de assinar um termo se comprometendo a não realizar o ritual da pintura do corpo. A disseminação entre os indígenas brasileiros é preocupante. Pelo menos 280 já perderam as vidas em decorrência do novo coronavírus. Na região sul, somada aos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, são oficialmente 173 mortes. Nas aldeias do Jaraguá, os sentimentos se dividem entre o medo da doença e a preocupação com o sustento de quem já enfrentava dificuldade mesmo antes da pandemia. A reportagem é de José Paes. A mata fechada já não é o suficiente para isolar a população indígena dos malefícios da vida urbana. De acordo com a Comissão Pró-Índio de São Paulo, o estado possui mais de 300 índios contaminados pelo novo coronavírus. 7 já morreram por causa da doença. Os dados do Ministério da Saúde vão na contramão desses números e mostram só 163 casos, somando todas as notificações da região sul, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Vale lembrar que, segundo o IBGE, o Brasil tem hoje cerca de 734 mil índios. Independente da pandemia, a gente vai ter que lutar. Mas com a prevenção, com a ajuda de Nyanderu, a gente está aí para combater tudo isso.
Nhanderu, citado aí pelo Matheus, é uma das principais entidades religiosas do povo indígena do território do Jaraguá, no limite entre as zonas norte e oeste de São Paulo. A reserva abriga quase 700 pessoas em 6 aldeias e tem sido gravemente afetada pela quarentena. A falta de turistas reduziu a zero uma das maiores fontes de renda dos índios, a venda de artesanatos. A Irene faz brincos, pulseiras e colares para ter um dinheirinho extra no fim do mês. E ela já está vendendo os próprios produtos de um jeito diferente. Tá tudo parado e eu tô conseguindo vender assim de pouquinho peça assim pela internet. Tá difícil viver aqui? Tá, nesse momento tá. Para nós é muito difícil. O Tiago é uma espécie de guardião da reserva Tecoá-Iviporã, que fica no território do Jaraguá e ainda não tem registros da Covid-19. Ele diz que as doações se tornaram fundamentais em tempos de pandemia e acredita que a fragilidade estrutural da comunidade precisa ser vista com mais carinho pelo poder público. Não é só agora por conta do novo vírus, mas a gente sempre foi exposto. Isso preocupa. Falta de banheiro, falta de moradia. Não tem caçamba para pegar lixo, né? Hoje vocês chegaram, vocês viram a gente construindo, improvisando com pneus. Então a gente vai se virando como pode, porque a gente está meio abandonado, né? São cerca de 40 pessoas que moram aqui na aldeia Tecoá-Iviporã e em condições bem simples. As casas são feitas de barro ou de madeira, como aquela ali que vocês estão vendo, e elas não têm banheiro. São apenas 2 os banheiros coletivos que existem aqui na aldeia. Mas segundo os índios, o principal problema no combate ao novo coronavírus é esse aqui, ó. A proximidade com a cidade grande. O território Iviporã fica às margens da estrada turística do Jaraguá, a 22 quilômetros do centro de São Paulo. Essa localização na beira de uma rodovia não é exclusividade da tribo que a gente visitou. Em todo o estado, 91% dos índios vivem em centros urbanos e a preocupação do Tiago é com as pessoas que praticam exercícios na região. Elas correm para subir para o pico, volta, muita gente não respeita, não usa máscara. E a gente sabe que se as pessoas tossirem também ficam as partículas no ar, né? E aí o vento pode levar para qualquer canto, tanto trazer para dentro da aldeia também. Então isso deixa a gente muito vulnerável ao Covid. Recentemente, as autoridades transformaram o Centro de Educação e Cultura Indígena de Tecoá-Pruval, uma das aldeias do Jaraguá, numa espécie de hospital de campanha. Lá, os infectados cumprem isolamento social e são assistidos por médicos e enfermeiros. O território anda sujeito a um cerco sanitário depois que pelo menos 100 casos de Covid-19 foram confirmados. Número que, infelizmente, reflete um caminho sem volta nas aldeias de todo o Brasil. O que a gente tem mais medo é com nossos tiramões, né? Nossos mais velhos, nossos anfitriões que já estão mais aí com várias pessoas que têm mais de 100 anos aqui na comunidade. Daqui para frente a gente espera que o ser humano em si, né? Todos tenham um pensamento de vida agora diferente. Bom, e a gente vai agora à nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com Sônia Guajajara, que é líder indígena e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Nosso assunto, como não poderia deixar de ser, é o avanço do novo coronavírus nas comunidades indígenas. A Sônia também é formada em letras e enfermagem e especialista em educação especial pela Universidade Estadual do Maranhão. Boa noite, Sônia. Nosso agradecimento por aceitar o convite para participar do Plantão da Saúde. A gente sabe que os índios vivem ainda uma dupla ameaça. Não bastasse o medo da doença, a preocupação com territórios ainda mais sujeitos ao oportunismo de invasores. Queria ouvi-la sobre esse momento tão controverso e ameaçador para as comunidades indígenas. Sônia, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. De fato, nós estamos vivendo um momento muito assustador, né, e também muito desafiador. Nós já perdemos, né, os nossos dados atualizados até a noite de ontem, já perdemos 315 indígenas. Nessas últimas 2 semanas, tem intensificado muito mais, né, essas mortes e está tendo agora uma maior visibilidade porque estamos perdendo grandes líderes históricos, né, que tiveram junto na construção aí de nossos direitos, como o líder Paulinho Paiacã, que foi bem atuante na época da Constituinte, né, que garantiu ali os artigos 231, 232 da Constituição Federal para os povos indígenas. Então é um momento que realmente nos impõe assim, em alerta permanente, porque
o vírus já chegou nas aldeias e, como vocês estão vendo, né, aqui nessas imagens, o nosso modo de vida comunitário, de forma compartilhada, propaga o vírus ainda com muito mais rapidez, né? E isso está sendo devastador, né? Já são 6.566 indígenas infectados. E, claro, nós estamos preocupados não só com o vírus que está matando, mas também com a própria conjuntura política que coloca nós, povos indígenas, numa situação de total abandono. E os invasores, para nós, neste momento, sim, são, né, vetores preocupantes de contaminação. Tanto invasores, né, de madeira, né, que retira madeira ilegal, como garimpeiros. Só no território indígena Yanomami são mais de 20 mil garimpeiros. E a gente né, atribui a contaminação lá em Roraima, entre os indígenas, né, a esses invasores. Assim como aqui no Maranhão, Rondônia, o estado do Pará, né, que está cada dia mais crescente a entrada dos invasores para a extração ilegal de madeira. Então, né, nós que já vivíamos enfrentando esses históricos problemas, com a pandemia, né, a gente precisa ter um cuidado redobrado, porque todos esses conflitos, eles são, nesse momento, né, ainda mais intensificados. Então, realmente, estamos totalmente à mercê, né, da nossa própria sorte, porque o Estado brasileiro não está assumindo nenhuma, né, responsabilidade com a garantia da saúde. Sônia, quais medidas você acha que poderiam ser adotadas pelo governo federal para se evitar uma catástrofe aí nas comunidades indígenas? Neste momento, né, o ideal é que houvesse uma testagem, né, em todas as aldeias que já têm indígenas contaminados. E separar, né, os indígenas contaminados, né, isolar, para que outros não se contaminem. Assim como é necessário urgentemente construir estruturas de atendimento dentro das próprias aldeias, garantindo uma equipe, né, multidisciplinar para fazer esse atendimento. Porque muitas aldeias que os indígenas já estão contaminados não têm condições de deslocamento, de sair para receber o atendimento na cidade. Não dá tempo, né? Então, é preciso que haja essa testagem e haja esse atendimento direto dentro das aldeias, né? Dentro das comunidades indígenas. Não é preciso fazer hospital de campanha, mas é preciso garantir, né, essa estrutura para o atendimento ali imediato, assim como a disponibilização de medicamentos, porque no momento, né, falta EPIs para as equipes de saúde, falta medicamento para os indígenas contaminados, né, e a CESAI não oferece essa estrutura, né, nessa etapa onde o vírus já chegou na aldeia. Né? No início a gente dizia, né, que estávamos com os cuidados para evitar que o vírus chegasse nos territórios, mas agora já chegou. Então é preciso agora garantir um atendimento a partir dessa etapa, né, que o vírus já se propagou em muitos territórios. Já são 108 povos indígenas atingidos pelo novo coronavírus. Ô, Sônia, foi aprovado no Senado um projeto que cria um plano emergencial de combate ao novo coronavírus voltado não só a indígenas, quilombolas e também povos tradicionais. Essa medida, entre outras coisas, prevê fornecimento de água potável, exames rápidos em atendimentos médicos e distribuição de materiais de higiene. Claro que existe sempre uma diferença entre estar no papel e ser realizado de fato. Você acha que essas medidas são suficientes para evitar um genocídio das comunidades indígenas no Brasil? Todas essas medidas são fundamentais, porque, infelizmente, as recomendações, né, mais adequadas da Organização Mundial de Saúde, que é, né, lavar as mãos, né, uma das medidas de higiene, infelizmente, ainda é privilégio de uma elite. Porque, para nós, povos indígenas, muitos de nós não temos água nem para beber. Então, é preciso, sim, que haja nessa estrutura também de garantir água potável, né, nas aldeias que não têm, para que os indígenas possam ter água limpa para beber e também para cuidar da sua higiene. Assim como é preciso também garantir alimentação. Né? Muitos indígenas garantem a sua renda a partir de seus artesanatos, né? A partir de trazendo seus produtos para vender na cidade, que nesse momento não pode. Mas também tem um outro agravante, que muitos indígenas nesse momento estão, né, sem a garantia da sua alimentação, porque muitos não têm o seu território demarcado.
Então, é importante a disponibilização de água potável, de alimento, né, de medicamento, mas a bandeira de luta maior e principalmente sendo a regularização dos territórios indígenas, porque nós temos indígenas que estão ainda na beira da estrada, como é uma realidade no sul do país, porque o próprio Estado não garantiu esse direito, que é constitucional, né, de regularizar o seu território, como acontece no Mato Grosso do Sul, como acontece no Nordeste brasileiro. Muitos indígenas estão em área de retomadas, em área de acampamentos, né, e aí, nesse momento, é difícil de estar, né, em segurança. Então, é um momento que para nós parece um cenário de guerra. Todo mundo procura um refúgio, todo mundo procura um lugar para se proteger, mas se a gente não tem o território, não tem aldeia, né, a gente não consegue ter essa segurança. Então, esse projeto, essa lei é importante, mas é preciso que tenha agora essa boa vontade política, né, para que ela seja implementada. Muito obrigada, Sônia Guajajara, líder indígena e coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Sônia. A luta é árdua, muita força para vocês. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite, obrigada. No dia 16 de junho, o Brasil completou 3 meses da primeira morte confirmada pelo novo coronavírus. Nesse período, vivemos um pouco de tudo: medos, apreensões, incertezas, ansiedade. Aqui em São Paulo, fomos do isolamento mais rigoroso de uma metrópole estranhamente vazia à flexibilização do comércio com ruas cheias, filas nas portas dos shoppings. E apesar das mudanças, passados mais de 90 dias, a única certeza é de que ainda estamos mergulhados na incerteza. Sobrevivemos sob a tutela vigilante de um inimigo invisível, cruel e ainda pouco conhecido, apesar de mundialmente temido. A reportagem é de Jonas Campos. Imagens dignas de filme, de uma metrópole quase que deserta, descaracterizada por um inimigo invisível, já fazem parte da história da caótica São Paulo. Hoje, mesmo que dentro de um novo normal, essa é a capital paulista. Eu acho que está o normal, né? Voltou ao normal. Eu acho isso tudo um terror. O vírus está aí, ele é presente. Eu mesmo peguei, sei como que é a situação. É complicado. No dia 16 de março de 2020, na zona sul de São Paulo, era confirmada a primeira morte por Covid-19 no Brasil. Um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Santa Maggiore. Pouco mais de 3 meses depois, mais de 45 mil brasileiros também não resistiram ao novo coronavírus. Número que, em escala mundial, deixa o país atrás apenas dos Estados Unidos. Em relação a casos confirmados da doença, o Brasil se encaminha para a marca de 1 milhão de pessoas infectadas. Tudo isso dentro de uma crise muito além da saúde. O vírus está aí, vamos ter que enfrentá-lo. Vai enfrentar como homem, pô, não como moleque. É a vida. Todos nós iremos morrer um dia. Até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. Vê o cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Declarações de um presidente que minimizou o novo coronavírus, apoiou e participou de manifestações aglomeradas em prol do governo e foi na contramão das recomendações da Organização Mundial da Saúde. A postura e a conduta de Jair Bolsonaro geraram uma crise no próprio Ministério da Saúde, que teve entre os reflexos a demissão do então ministro Luiz Henrique Mandetta e a saída precoce do substituto Nelson Teich, em ambos os casos por divergências com o presidente. Mais uma razão para a gente ficar em casa, parado, porque se a gente sair andando todo mundo de uma vez, vai faltar para o rico, para o pobre, para o dono da empresa, para o dono do botequim, para o dono de todo mundo. Então nós precisamos ter racionalidade e não nos mover por impulso nesse momento. Quem é manicure, academia, barbearia. Não, isso aí não é
Acho que não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. São Paulo, palco da primeira morte, epicentro da pandemia no país, viveu um pouco de tudo nos últimos 3 meses. Logo no início, o estado formou o centro de contingência. O governador João Dória defendeu radicalmente o isolamento social e comprou uma briga pública com Bolsonaro. Saia da sua bolha, presidente Bolsonaro. Saia dessa sua fábula. Saia do seu mundinho de ódio. Não estamos numa brincadeira. Não estamos num campeonato de jet ski. Não estamos disputando tiro ao alvo. Não estamos fazendo churrasco. Presidente Bolsonaro, governe. Pare de colocar o país dentro de um caldeirão interminável de brigas. O senhor disse que o Brasil estava vivendo uma gripezinha, um resfriadozinho. Teve a coragem de reafirmar isso várias vezes. E agora, presidente? Precoce ou não, o fato é que a pressão pela retomada da economia nunca deixou de existir. Em São Paulo, mesmo diante do aumento do número de casos e de mortes, a flexibilização com a reabertura de lojas de rua e dos shoppings completou uma semana em meio a inúmeras incertezas. O que dá para dizer neste momento e diante deste cenário é que vivemos um novo normal, tão velho como antes. Resta saber para qual direção vai apontar a curva que traduz em números a realidade da pandemia. Se até agora ela só cresceu, é justificável que, a julgar pela aglomerada paisagem, tenhamos medo do quão alto ela possa chegar. E o futuro? Os que sobrarem, né? Porque vai sobrar bem pouco. Nem sei, porque com a situação que tá, vai ser a parte financeira. Sinceramente, eu tenho medo, eu não sei o que vai ser. Fica difícil imaginar qual será São Paulo dos próximos meses. Iremos retroceder ao isolamento e às cenas que pensávamos ver apenas nos filmes? Retomar os dias de selva de pedras? Ou viver dentro de um equilíbrio ainda não encontrado? Seja lá qual for a resposta, que ela venha logo e com o máximo de vidas preservadas. Bom, e para a nossa segunda entrevista do dia, recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde o médico Dr. Márcio Mancini, que é endocrinologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo. Nosso tema é o uso da dexametasona no tratamento da Covid-19. Primeiramente, boa noite, doutor. Muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer tê-lo conosco no Plantão da Saúde. Boa noite. Obrigado, Celso, Michele. Prazer é todo meu. Doutor, minha primeira pergunta é o seguinte: um estudo da Universidade de Oxford apresentou comprovadamente, parece, né, resultados positivos para o uso da dexametasona, que é um corticoide. Então, eu queria que o senhor explicasse em que momento esse remédio deve ser usado, porque parece que é para casos graves, e os resultados que esse medicamento tem apresentado. Adianta a pessoa ir na farmácia e comprar dexametasona? Então, houve uma liberação de alguns dados do estudo, né? Então, nessa época, as revistas estão publicando muito sobre Covid-19, mesmo revistas sobre diabetes, sobre outras doenças, estão priorizando esse tipo de estudo. E esses estudos, eles são revisados. Eles são revisados e depois eles são publicados. O que foi liberado foi um release ali dos principais dados do estudo, mas que ele ainda não foi publicado na íntegra. A gente não tem os detalhes completos do estudo. O que o estudo mostrou foi um estudo com mais de 11 mil pessoas no Reino Unido, com mais de 150 centros, e ele mostrou que o uso da dexametasona na dose de 6 miligramas por dia para pacientes que estão internados com prescrição médica, para os pacientes mais graves, reduziu aproximadamente em 30% a mortalidade. Então, é um primeiro remédio que pode beneficiar pacientes graves internados. Não adianta o pessoal comprar, né? Na farmácia, guardar em casa, tomar, porque o pessoal já quer... Uma característica da infecção pelo novo coronavírus
nos casos mais graves, né? Os casos são bem heterogêneos. Tem pacientes que evoluem com insuficiência renal, precisam fazer diálise, tem pacientes que têm problemas cardiológicos ou coagulação, né? Um aumento da coagulação, mas uma característica é uma inflamação importante. Uma inflamação importante. E a dexametasona é um potente anti-inflamatório. Então, não adianta assim, a pessoa testou positiva, está bem em casa, sem nenhum sintoma, ela não tem essa inflamação importante e ela não vai ter benefício com o uso de um anti-inflamatório como a dexametasona. Ao contrário, o uso da dexametasona sem necessidade pode reduzir a imunocompetência, reduzir a imunidade da pessoa e ela pode até ter um quadro mais grave, né? A gente sabe que corticoide pode elevar a glicose no sangue, corticoide pode levar a aumento de peso. Retenção de água. Retenção de líquido. E essas são situações que agravam o quadro da Covid-19. Diabetes, obesidade. Normalmente os pacientes que estão na UTI, eles têm essas doenças crônicas e podem até ser agravadas pelo uso indevido do corticoide. Certo. Doutor, falando em imunidade, para a gente não ficar tão distante da matéria, eu vi que o senhor observou com muita atenção na nossa entrevista com a Sônia Guajajara, falando sobre a situação da comunidade indígena em tempos de Covid, entre outros problemas já conhecidos e históricos. Tem alguma consideração a fazer a respeito? O senhor que observou com tanto carinho a matéria? Então, eu vi essa questão do contato, né? Com as cidades, com as pessoas de fora, eventualmente que vão para as comunidades e o aumento do contágio. Mas existem alguns estudos, principalmente das comunidades chavantes, que mostram que as comunidades indígenas que estão mais longe dos centros urbanos acabam tendo uma alimentação mais tradicional, plantando, caçando, tem a ver também com o tamanho da reserva, né, para ele poder fazer tudo isso, diferente das comunidades que estão muito próximas de centros urbanos. Aí o índio acaba sendo empregado também, dirigindo caminhão ou participando do comércio local, e aí o que acontece? Os dois tipos de doença acabam aumentando. Tanto as doenças crônicas, porque ele não vai ter uma alimentação tradicional e vai comer um alimento parecido com o homem branco e também o aumento do contágio, né? Então, é interessante que o Brasil acaba enfrentando esse duplo fardo, o fardo da doença crônica e o fardo da doença infecciosa. Seja Covid, seja dengue, seja chikungunya, gripe. Sarampo e tudo mais, né? É complicado. Bom, doutor, falando sobre dexametasona, existe alguma indicação para o uso da dexametasona de forma preventiva ou ambulatorial? Não, né, então? Não, a dexametasona não vai fazer bem e pode fazer mal se ela for tomada sem necessidade. Então, não adianta ir para a farmácia comprar dexametasona achando que com isso você vai ter algum benefício. O benefício é só no paciente internado com quadros graves da Covid-19. Okay. A propósito, é interessante que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, porque agora virou a moda também o dexametasona, assim como já foi a cloroquina, aliás, ainda faz parte de um protocolo no Brasil, médicos sendo ameaçados por pacientes para que, caso não usem a cloroquina... É porque o momento é diferente. A hidroxicloroquina, pelo que a gente lê, é para usar bem no começo dos sintomas, eu acho. Mas também não existe na verdade, não existe nenhum estudo que comprove isso. Eu gostaria até que o senhor falasse a respeito, que eu acho pertinente no momento, doutor. Não tem estudos que comprovam a eficácia da cloroquina ou da hidroxicloroquina. Ela tem as suas indicações aí, como... algumas doenças reumáticas,
malária, mas assim, para a Covid-19, a hidroxicloroquina não tem nenhum estudo que comprove eficácia e segurança, né? A dexametasona é a primeira medicação, mas para um uso hospitalar. Alguns anticoagulantes foram aventados aí, teve publicação aí há 2 semanas, mais ou menos, que para alguns pacientes que têm um aumento da coagulação, o uso de alguns anticoagulantes também no ambiente hospitalar pode estar indicado. Agora, doutor, especialmente na sua especialidade, me perdoe-me pela redundância, inevitável agora, como endocrinologista, a gente sabe que os grupos de risco, né, pessoas com diabetes, pessoas obesas, que têm um processo inflamatório no organismo muito severo, e como o senhor mesmo disse agora há pouco, o vírus acaba atingindo vários órgãos diferentes. Desde o começo, passados 3 meses de pandemia no Brasil, o que o senhor reviu em termos de protocolo e de informações a respeito da ação do novo coronavírus no organismo? Então, o que nós observamos é que, até pelo relato dos colegas que estão na linha de frente, é que muitos pacientes que estão internados na UTI com quadros graves apresentam obesidade ou excesso de peso e diabetes. E é interessante que os dados do Ministério da Saúde relatam que mais ou menos 6% dos pacientes apresentam obesidade. E isso por quê? Porque é pouco comum o médico, numa declaração de alta ou mesmo numa declaração de óbito, colocar o código de doença de obesidade. Ele coloca se tem problema de coração, se tem pressão alta, se tem diabetes, mas não é comum colocar obesidade. Então existe essa discrepância. Os colegas que estão na UTI, eles relatam, mais de 50% dos pacientes apresentam doenças crônicas, entre elas obesidade e diabetes. E essas doenças cursam com um processo inflamatório interno que pode ser minimizado pelo uso aí da dexametasona. Existe alguma contraindicação para alguém? Por exemplo, todo mundo pode tomar esse remédio ou tem gente que não pode, justamente por ter diabetes? Então, pacientes com diabetes podem ter um aumento da glicose com o uso de corticoide. Isso pode, num ambiente hospitalar, ser atenuado aí por mudança na dose dos remédios para diabetes. Então, sempre a gente vai pesar o risco e o benefício do uso daquela medicação. E o senhor acha que a partir, a gente está, fala-se de vacina, no melhor tratamento, mas ainda existe muita incerteza, nós já vimos até na matéria, inclusive. Mas o senhor acha que, pelo menos a partir dessa pandemia, as pessoas vão olhar com mais atenção a esse tipo de comorbidade, no caso da endocrinologia, a questão da obesidade, do diabetes? O senhor entende que isso é um sinal para que as pessoas se cuidem mais e que isso vai acontecer mesmo a partir de agora? Sem dúvida. Quer dizer, uma medida preventiva é tentar fazer mudanças de estilo de vida, né, para melhorar essa situação da obesidade, do diabetes. Está muito difícil agora, né? Com esse confinamento, né? Não é fácil fazer atividade física em casa, nem sempre a alimentação tem sido a mais adequada, né? A mais adequada ou mais cuidadosa, mas uma coisa importante existe um conceito na população geral de que assim, eu preciso comer bem para melhorar a imunidade. Na verdade, é o contrário, né? Então, se você fizer uma dieta um pouco mais restritiva, principalmente se tiver excesso de peso, você vai melhorar a imunidade com essa perda de peso. Tá certo. Olha, muito obrigada, Dr. Márcio Mancini, endocrinologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista, Eu que agradeço, Celso Michele. Obrigado. Entrevista esclarecedora e seja sempre bem-vindo ao Plantão da Saúde. Obrigado. Uma boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana, doutor. E a cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, tem os melhores índices de combate à Covid-19 na Grande São Paulo. Para
você ter uma ideia, a ocupação das UTIs por lá é de apenas 42%. E agora a cidade será a primeira a testar os idosos em massa. Foi montado um drive-thru, que acho que é a maneira mais eficaz mesmo de fazer esse teste, que vai testar os maiores de 60 anos já a partir de segunda-feira. Mas a cidade tem investido em testes rápidos também para moradores dos bairros mais carentes, principalmente os que vivem em habitações coletivas. O objetivo é evitar a proliferação do novo coronavírus em ambientes pequenos. A prefeitura estima que pelo menos 15 mil pessoas vivam nessas condições na cidade, que tem 160 mil habitantes. Até agora, São Caetano do Sul teve 72 mortes e pouco mais de 1.600 casos confirmados. É isso que a gente tem que fazer também em São Paulo, testar, testar, testar. Flávio Prado, muito boa noite, já está aqui conosco. Boa noite, Michele, Celso, boa noite. Agora nós vamos para o nosso giro de notícias do esporte. Bom, São Paulo já conta os dias para a volta do futebol, mesmo diante do crescimento do número de casos em algumas regiões do interior do estado, Michele. Em entrevista à Rede Globo, o secretário estadual de Esportes de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira, disse acreditar que o Campeonato Paulista deve voltar entre o fim de julho e o começo de agosto. Esse é o prazo considerado ideal para que as equipes possam recondicionar fisicamente os atletas com a retomada dos treinamentos a partir do próximo dia 1º de julho. A expectativa das autoridades é de que no início do próximo mês a pandemia já esteja relativamente controlada em todo o estado, permitindo assim que os 16 clubes da primeira divisão possam retomar as atividades nos próprios centros de treinamento. As regiões de Ribeirão Preto, Barretos, Presidente Prudente, Marília e Registro ainda estão na fase vermelha do plano de flexibilização da quarentena, então não é possível fazer isso, certo, Celso? É bom ter um pouquinho de paciência. A gente vai mostrar daqui a pouquinho o Campeonato Carioca, aquela coisa melancólica e deprimente, de jogar jogar ao lado de um hospital que estão morrendo pessoas, morreram 2 ontem, mas esse assunto para daqui a pouco. Pelo menos São Paulo está tendo um pouco mais de... Não está. São Paulo começou com um pouco mais de vergonha na cara, agora também largou, né? Porque, por exemplo, ali, nós estamos em algumas cidades, Guaíra entrou em lockdown. Estão falando em trazer pessoas do interior para São Paulo, porque as UTIs estão ficando lotadas por lá, Campinas, por exemplo. Sorocaba. Aí nós temos Ribeirão Preto, e essas cidades, elas abriram, por isso que elas entraram nesse estágio. Estava relativamente sob controle, quando eles abriram, a coisa aconteceu dessa forma. Então, vamos apostar, vamos ver, está cada dia subindo mais, vamos apostar? Tá bom. Quando eu digo que São Paulo está fazendo um pouco isso, comparado com o Rio, que não é, digamos assim, não é digno de comparação. Mas o Rio já jogou. Se você pensa que São Paulo está prevendo a volta em agosto, daqui 45 dias, então parece ter um pouquinho mais de bom senso. Mas também, sei lá, vamos aguardar. Olha, com a data do início dos treinos estabelecida para o próximo dia 1º de julho, os clubes não perderam tempo e iniciaram imediatamente os testes da Covid-19 em jogadores e integrantes da comissão técnica. A ideia é localizar os possíveis infectados, colocá-los em isolamento o quanto antes. Dessa forma, esses atletas estariam aptos a retornar aos trabalhos com o grupo logo nos primeiros dias após a volta dos treinos presenciais. Corinthians, Palmeiras e São Paulo começaram os testes ontem. Hoje foi a vez do Santos abrir o CT Pelé para promover os exames. O governo estadual liberou o início das avaliações físicas a partir da próxima segunda-feira. Aí que tá o negócio, né, Flávio? Tudo bem, pode até testar para poder liberar para os treinamentos, mas a pandemia está acontecendo. Então o jogador pode testar hoje, contrair o vírus amanhã, depois de amanhã. Quer dizer, então é tudo muito prematuro. Mas isso vai ser assim até ter uma vacina, hein? Não necessariamente. Se você já tem a pandemia controlada, como aconteceu na Europa, aí é uma outra história. Eles esperaram você ter uma queda gradual de casos para depois reiniciar, abrir o futebol. Aqui não. O protocolo é muito bem feito. Uma coisa, outra coisa. Deveria recomeçar? Não. Mas o protocolo é muito bem feito. E esses testes eles serão feitos com muito cuidado. Quem der positivo será afastado, as famílias serão testadas. Então o protocolo está muito bem feito.
E já que tem que voltar ao trabalho, pelo menos estão seguindo um protocolo que é muito rigoroso. Foi feito em cima da Espanha, com algumas coisas da Alemanha. Tive acesso a esse protocolo. O protocolo é muito bem feito. Essa fase de teste é ótima. Vai ter que fazer isso. Não, sim, e depois, quando eles voltarem, vai ter que testar de novo. Não, vai testar, olha, toda de 5 semana. em 5 dias, praticamente. Isso, é isso. Feito, deu positivo, é afastado do grupo. De 5 em 5. É a pergunta que eu fiz ontem. De quanto em quanto tempo vai testar o jogador? Eu já ouvi que poderia ser teste também a cada 3 dias. Então, Enfim. Fluminense e Botafogo tiveram uma derrota ontem no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro. As duas equipes entraram com ação pedindo o adiamento dos jogos do Campeonato Carioca, marcados para os dias 22 e 25 de junho. A ideia era remarcar esses confrontos para os dias 1º e 4 de julho, respectivamente, mas o presidente do tribunal, Marcelo Jucá, indeferiu os pedidos e manteve a tabela do estadual. Caso não entre em campo na próxima segunda-feira, pode ser considerado o abandono da competição, que prevê o rebaixamento para a segunda divisão. Os dois clubes recorreram ao STJD. A dupla não descarta a possibilidade de ir à justiça comum. Olha que situação. Tudo isso poderia ser evitado se houvesse um pouco mais de bom senso. Não só bom senso, mas respeito às pessoas que estão perdendo familiares para a Covid-19, Flávio. Ali a gente vai, como é que o juiz admite isso? Mas foi uma decisão dos clubes, esse é o problema. Ele está julgando em cima daquilo que ele tem. Ele não julgou, eu não estou nem dizendo, não sei o que pensa o Marcelo Jucá, não sei o que ele pensa sobre o tema, mas ali o que está? O clube, por maioria, os clubes resolveram voltar. E aí ele é obrigado a seguir a norma daquilo que foi estabelecido como maioria. Justiça comum, talvez a situação seja diferente, mas infelizmente politizamos uma coisa de saúde pública, né? É muito triste. E a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu na noite desta quinta, na volta do Campeonato Carioca, foi polêmica. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro denunciou o clube rubro-negro ao Ministério Público Estadual por descumprir o protocolo de saúde estabelecido para a retomada do torneio. Os jogadores flamenguistas não concentraram 48 horas antes da partida, como previu o regulamento. Hoje, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro tomou uma atitude sobre o caso, publicou documento isentando as equipes da concentração obrigatória, desde que sejam realizados testes rápidos para a Covid-19, exatamente o que fez o Flamengo. No mesmo dia em que Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro Rocha marcavam os gols no gramado do Maracanã, 2 pessoas faleceram, vítimas do novo coronavírus, no hospital de campanha, que fica ali instalado do lado de fora do estádio. A volta do futebol era algo para ser celebrado, para ser comemorado, porque seria, na verdade, decorrente do controle de uma pandemia que tem dilacerado famílias no Brasil inteiro. Da maneira que ela ocorreu, não há menor razão para comemorar, Flávio. Muito pelo contrário, para sentir vergonha. É de uma melancolia, é de uma tristeza, sabe, incomensuráveis. De uma incomensurável essa tristeza, não dá. Não dá para medir. É mais um gol contra do futebol brasileiro, sem dúvida, vergonhoso. O Flamengo está mandando em tudo, está fazendo o que bem entende. Não respeita nada, não respeita a norma, não respeitou as famílias dos meninos do Ninho do Urubu, antecipou a volta dos treinos e usou um CT que não estava liberado pela prefeitura, não permitiu que a prefeitura entrasse para fazer fiscalização, fez com que o campeonato começasse antes, e ele começou antes, não fez o protocolo, e aí mudaram o protocolo para atender o Flamengo. Enfim. É o dono do futebol carioca, o Flamengo? É o dono do futebol brasileiro, né? Mudou até a norma da Lei Pelé. Ganhou respaldo do presidente e está se achando o dono aí é complicado, né? Eu não sei aonde isso vai parar, mas estamos correndo um sério risco de problemas muito grandes. O Bangu é um coitado, o Bangu é um pobre diabo que estava lá, poderia ser qualquer outro. É verdade. Não, a postura do Flamengo, ela é uma vergonha. Uma vergonha. Aliás, um time que podia ser exemplo para tantos outros, do Brasil. Exatamente. Pessoal, o Plantão da Saúde dessa sexta fica por aqui. A gente volta na segunda com mais informações e esclarecimentos de dúvidas para você. E Flávio, Mesa Redonda está especial domingo? Muito especial. Olha, corintiano, preste atenção que você vai ver o Corinthians ganhando em 88. Vai aparecer um garotinho muito bom lá, chamado Viola. Dá uma olhadinha, imperdível, tá? A gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma edição do Plantão da Saúde. Até segunda e fique agora com o Jornal da Gazeta. Boa noite. Tchau.